Bom, olá a todos, sejam bem-vindos, seja bem-vinda a mais uma aula de Sociologia. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ricardo Santana. Gente, metodologia mesma, assim que a gente concluir aqui, nós já vamos para o grupo de WhatsApp para nós podermos prepararmos a aula, né? Fazer as atividades propostas. Como sempre, pedir para vocês que não deixem de fazer as atividades, tá? Nós temos uma atividade por semana, eu sei que está muito corrido, mas é assim. O que nós temos para hoje? Nosso tema de hoje, gente, é urbanização, só um instante, urbanização e a segregação socioespacial no Brasil. Vamos entender o que é isso? Bom, mais uma vez, olá a todos. Como nós vimos, né, na semana passada, a urbanização moderna acontece por causa de quê? Da rápida industrialização que se dá, né, na Primeira Guerra do século XVIII. Logo depois, gente, no restante da Europa Ocidental e nos séculos XIX e XX, no restante do mundo de formas e em momentos diferentes. Vimos até hoje que os efeitos da primeira Revolução Industrial, né, o impacto da industrialização sobre as populações atuais apresenta padrões parecidos aos daqueles tempos. A palavra, por exemplo, proletariado, tem a ver com o quê? Com a prole, ou seja, com a reprodução humana. Marx usa o termo para referir a classe trabalhadora, que se forma com o surgimento do sistema de fábricas. Para que fábricas funcionassem e gerassem lucros para o capitalista, era necessário um imenso número de trabalhadores. Era não, né? Na realidade é. Era imprescindível que a classe trabalhadora se reproduzisse, gerasse sua prole, né? Para ocupar os postos de trabalho cada vez mais crescentes e altamente precarizados daquela época. No início da Revolução Industrial, as péssimas condições de trabalho eram responsáveis pela baixa expectativa de vida. A reprodução da classe trabalhadora, da força de trabalho, era, sim, indispensável. É aquela velha situação, né? Você tem o trabalhador na sua empresa, porém você trata o trabalhador como bicho, como animal. Mal sabe ele o quanto aquilo ali lhe faz falta. Isso é, mal sabe ele, eu estou me referindo ao empresário, né? Mas se não havia fábrica antes da Revolução Industrial, onde estavam esses trabalhadores? E por que saíram de onde estavam para trabalhar nessas condições? O meio rural, gente, sua produção era antes das fábricas, onde se concentravam as principais atividades econômicas. Os trabalhadores eram camponeses, trabalhavam para os grandes proprietários de terra e para si mesmos em suas terras comunais, né? Compartilhando pela sua comunidade, compartilhado pela sua comunidade, né? Bom, no século antes da industrialização, já havia ocorrendo um processo de expropriação dessas terras comuns, né, comunais. No caso, a capitalização e a modernização da agricultura mais lucrativa para os grandes proletariados rurais fez com que esses se apoderasse, né, gradativamente pela lei e pelas armas, né, das terras dos camponeses. Ou seja, né, os grandes invadiam a terra dos pequenos. Isso provou, né, no caso, provocou, aliás, o êxodo rural de milhares de famílias que, expulsos de suas terras ancestrais, vagavam em busca de trabalho. Com o surgimento da fábrica, os grandes centros industriais cresceram rapidamente, observando a grande mão de obra disponível desses camponeses. Essa acelerada e como se diz, ordenada urbanização, né, como muita gente fala, que houve uma coisa desgovernada, né? É marcado o quê? Pela miséria, pela violência e o alcoolismo. A gente fala muito sobre essa questão da Revolução Industrial, né? A cidade não estava preparada para receber tanta gente assim. A aglomeração, as péssimas condições sanitárias, além da fome, a falta de esgoto e de água limpa nas casas, né, proletárias, a acumulação de lixo e as precárias regras de higiene, né, contribuíram para a proliferação de doenças e a intensificação de epidemias. Enfim, no século XVIII e XIX, as principais cidades europeias eram lugares o quê? Pelistento, com um horizonte, né, e
apesar da pulagem das fábricas, paradoxalmente, a sobrevivência era o quê? O que atraía os trabalhadores até elas. Enfim, gente, quando a gente fala sobre essa questão, a gente tem que lembrar que o processo de urbanização no Brasil guarda algumas semelhanças com a Revolução Industrial. A Era Vargas, por exemplo. O que é a Era Vargas? De Getúlio Vargas, um presidente que administrou de 1930 a 1945, ou seja, 15 anos, né? Quando a indústria se consolida no país. É nesse período, gente, na Era Vargas, que o governo investe pesado na instalação de indústria de transformações nos setores da siderúrgica, petróleo, petroquímico, hidrelétrica e mineração de ferro. Com isso, a partir dos anos de 1950, o êxito rural se intensifica de maneira vertiginosa, né? Ou seja, as pessoas deixam suas localidades no interior. Bom dia, Cecília. No interior, rumo o quê? Rumo às nascentes capitais de indústria do país. Notável, né, nesse período, tá? Tem problema do atraso não, viu? Te agradeço pela presença. É notável no período de fluxo migratório do interior do Nordeste para as capitais do Sudeste. No caso, as condições precárias do campo, incluindo a seca e a violência dos grandes proprietários rurais, levavam milhões de proletariados brasileiros à busca e sobrevivência nas cidades. Naquela época, no crescimento das grandes indústrias que aconteceram, em especial em São Paulo, muitas pessoas de outras regiões, né, estados, principalmente nordestino e pessoas do Nordeste, do Norte, saíam em busca de vida melhor. E aonde que eles iam? Eles iam geralmente para São Paulo. Muita gente ainda vai para São Paulo hoje em busca de emprego, né? Junto com o aumento do número de empregos da indústria na construção civil e no comércio, ocorre o quê? O crescimento desordenado das grandes cidades. Desde sua origem, as cidades brasileiras jamais se caracterizaram pelo planejamento, mas pela, o quê? Pela continuação e improvisação, ou seja, o choque das massas migrantes do campo com o despreparo da cidade para o crescimento foi explosivo. As populações que chegaram progressivamente às cidades entre 1940 e 2000 vão se estabelecendo nas áreas distantes do centro, né? Nessas áreas, gente, por ter terras mais baratas ou pela ausência de seus proprietários, a simples ocupação dos terrenos é mais fácil. De forma geral, foi assim que se formaram as atuais periferias urbanas brasileiras, que são o quê? As chamadas favelas, né? Os morros. Mas não é só periferia física na cidade que os trabalhadores vão se instalar, tá? É comum ver nas malhas urbanas brasileiras as favelas e aglomerações logo ao lado de bairros de classe média ou alta. As áreas centrais mais privilegiadas produzem o quê? Uma demanda constante de serviços para a população mais pobre. Porteiros, seguranças, manutenção predial, jardinagem, construção civil, serviço doméstico. Essa demanda por serviços motivou o quê? A ocupação informal de terrenos, né, nas regiões centrais e assim surge também as vilas e favelas urbanas. No caso, a dificuldade de mobilidade urbana pela falta de transporte público adequado que ligam o centro às periferias é também outro fator que explica a existência dessas comunidades no centro das cidades. Em outros casos, pode o quê? Ocorrer que a comunidade periférica se instalou antes de a cidade a engolir com seu rápido crescimento. Bem antes mesmo dos grandes centros já se existia o quê? Já se existia a periferia, né? Dá para perceber isso. Enfim, entre os anos de 1940 e 2000, a população brasileira triplicou. Foi um número de 50 milhões para 180 milhões de habitantes. Na década de 40, quase 80% da população vivia na zona rural e apenas 20% na zona urbana. Em 2000, o quadro já era completamente invertido. Pouco mais de 20% viviam no campo, ou vivem, né? E quase 80% vivem na cidade. É no cenário dessas grandes transformações demográficas que ocorre o quê? O inchaço das cidades brasileiras. Hoje, a maior parte da nossa população vive na periferia,
dos grandes centros urbanos, né? E como vimos, tende o quê? A ser mais desprovido de equipamento e serviço público de qualidade. Aos poucos, a comunidade periférica passa a se organizar em associação de quê? De moradores e, claro, em movimentos sociais e começa a reivindicar direitos e serviços básicos como moradia, saneamento, asfalto, escola, posto de saúde, quadra esportiva, entre outros. Exemplo disso, gente, conhecido dessas iniciativas são as CUF, ou seja, Centro das Favelas e o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, para além de quê? De busca do trabalho pela sobrevivência, a migração para a cidade e a reivindicação por melhoria de condições de vida na periferia, é uma busca constante pela cidadania, ou seja, pela participação política, pela participação nas decisões que afetam diretamente a vida das comunidades. Essa questão da urbanização e a segregação socioespacial do Brasil, ela vem desde a época do descobrimento do Brasil, né? Bom, enfim, para a gente poder encerrar, atualmente as diferenças que caracterizam nossa cidade são notáveis. As desigualdades observáveis no território urbano, quando consideramos as formas de moradias, o acesso aos equipamentos públicos e aos meios de transporte, revelam uma característica marcante das nossas cidades, a segregação socioespacial urbana. O que seria isso? A segregação socioespacial ocorre quando há a separação, o isolamento e a concentração de determinados grupos sociais em regiões determinadas da cidade. Em sociedade capitalista, como a do Brasil, são as classes populares que tendem a ocupar as regiões mais afastadas e desentendidas pelo poder público. Essa distância, gente, física de centro significa também uma distância social que aprofunda as desigualdades sociais entre as pessoas, na medida em que as oportunidades de trabalho, lazer e educação, por exemplo, se tornam menos acessíveis e menos próximos dos quais mais necessitam, né, delas. Para a gente fechar, a segregação especial também reduz o quê? O contato com a diferença e a diversidade. Crianças e jovens que nunca saem dos espaços onde foram criados, seja na favela, seja no condomínio de luxo, tende o quê? A naturalizar as distinções de classes que são históricas e socialmente construídas. Ou seja, ainda cresce mais essa diferença de classe, né? A segregação entre os grupos sociais do espaço da cidade impede que elas interajam e conheçam as visões de mundo e as condições de vida um dos outros. Essa falta de interação dificulta o sentimento de empatia e fortalece o quê? Né? O fortalecimento de uma geração de cidades de crítico das desigualdades e disposto a combatê-lo. Enfim, pesquisem mais sobre essa questão da urbanização e da segregação socioespacial no Brasil. Para simplificar essa aula de hoje, nós estamos falando de questão de moradia, né? De questão de quando houve a Revolução Industrial, que começou a crescer as indústrias nas grandes cidades, muitos tiveram que vir da sua origem no campo, né, para trabalhar na cidade, principalmente que suas terras foram invadidas pelos grandes fazendeiros. Eu acho que já dessa proporção de eles terem que deixar e se obrigar a ir morar na cidade, para quê? Para servir de mão de obra para os grandes industriários, os grandes empresários. Porém, a cidade não estava preparada naquela época para receber muita gente, muitas vezes. Não estava preparada mesmo. Não tinha saneamento básico, não tinha moradia, não tinha uma questão de postos de saúde, de médico, de escola, e muita gente sofria naquela época. Então, a urbanização e a segregação socioespacial no Brasil sempre foi matéria de discussão, porque o Brasil nunca esteve preparado, até hoje, como uma questão social em termos da população. Desde já agradeço a presença de vocês, tá? A metodologia é a mesma. Vamos para o grupo de WhatsApp para nós podermos fazer nossas atividades, que lá eu irei passar mais informações para vocês. Um forte abraço, tudo de bom, Cecília, tudo de bom, João Leite, que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos lá para a sala que a gente vai conversar um pouco lá. Obrigado.